Páscoa para todos, apesar de já estar no finzinho, né? Nós vamos falar aí um pouquinho sobre esse tema, mas eu gosto sempre de relembrar uma informação que existe no Livro dos Espíritos, pergunta 115, que na minha opinião é de fundamental importância para todos nós. Há uma pergunta ali que é a seguinte: foram os espíritos criados bons e maus? E a espiritualidade responde que fomos todos criados simples e ignorantes, mas a cada um Deus nos concedeu um destino, o único destino, que é ser feliz, e também nos deu uma tarefa, porque Ele poderia muito bem ter criado a todos nós perfeitos, mas não fez. E a tarefa que compete a cada um de nós é justamente alcançar essa perfeição, porque a partir do momento em que formos perfeitos, seremos felizes, por uma questão muito simples: o ser que é perfeito não é, então não precisa sofrer. E a tarefa nossa nessas caminhadas reencarnatórias pelas quais passamos e iremos passar, nós devemos investir nessa proposta de nos tornarmos pessoas, seres humanos, cada dia melhores, desenvolvendo todas as qualidades que Ele doou para todos nós, entre elas o instinto e a inteligência. O que é o instinto? É a força oculta que impele os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, visando sua conservação. Apesar de sermos criaturas embrionárias, simples e ignorantes, mas precisávamos do instinto para garantir a nossa sobrevivência no mundo material. Nos atos instintivos não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. O instinto é um guia seguro que nunca se engana. É por ele que os animais são avisados do que lhes é útil ou nocivo, que manejam as armas ofensivas e defensivas e que são proibidos. E ali eu coloquei a imagem de uma plantinha, né? A planta não tem inteligência, mas ela sabe que tem que procurar crescer para alcançar o sol, porque ela precisa do sol. Sabe que tem que perfurar o solo com as suas raízes para buscar os nutrientes. E esses seres mais simples, não se desviam dessas tarefas, porque simplesmente, se desviarem, não irão sobreviver e deixarão de aproveitar aquele momento de progresso. No homem, nós também temos instintos. Ele domina exclusivamente no começo da vida. Se nasce o bebê, é totalmente dependente dos cuidados paternos e maternos. No próprio adulto, certos atos são instintivos, tais como evitar um risco ou fugir a um perigo. Provavelmente todos nós devemos conhecer uma emoção que denominamos de medo. Qual é a finalidade do medo na nossa vida? Embora
como nós não nos conduzimos pelo instinto, a gente usa mal. Mas o objetivo do medo é garantir a nossa sobrevivência. Eu gosto sempre de lembrar um exemplo bem simples. Se você vai atravessar uma rua, a primeira coisa que você faz é olhar para um lado e para o outro, porque o medo faz você pensar que pode ser atropelado e perder a vida. Mas, como nós já chegamos à faixa da inteligência, o nosso livre-arbítrio já se desenvolveu mais um pouco, às vezes a gente usa o medo para dirigir a nossa vida e deixa de realizar muitas e muitas tarefas. A mediunidade é uma delas. E o instinto é um ato livre. Imagine se porventura alguém vem me atacar. A minha reação não me permite pensar de que jeito eu vou me defender. Eu vou me defender de qualquer forma. Não tem para onde correr. Então ele é um ato livre. Por mais conhecimento que eu tenha, esse instinto de conservação vai me permitir me defender, usar qualquer ferramenta que eu tenha, qualquer meio para defender-me do ataque que eu estou sofrendo. Já a inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados, de acordo com a oportunidade das circunstâncias. Aqui já entrou a sua vontade. A inteligência, o ato é voluntário. Você só faz se você quiser. É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma. Enquanto o instinto é da matéria. Um ato que denota reflexão, combinação, deliberação é inteligente. E não é um ato livre. Por isso, está, por vezes, sujeito a errar. Porque aí já entrou a vontade. Quando você reflete, você usa os conhecimentos que você possui. Então, os conhecimentos podem estar errados e podem induzir a qualquer um de nós a um erro. E muitas vezes nós fazemos isso, porque na nossa estrutura nós temos aí atos conscientes e atos inconscientes. O que é aquilo que é inconsciente? É que a gente já aprendeu em outras oportunidades encarnatórias, mas está presente ainda em nós. Então, se a gente tem aqui 10 reencarnações, eu tenho um aprendizado de 10 reencarnações. Imagine vocês se eu fui uma pessoa voltada em alguma delas exclusivamente para o mal. Não quer dizer que eu não me desenvolvi do ponto de vista intelectual. Eu aprendi como fazer o mal. E nesta encarnação, eu posso utilizar esse conhecimento. Aliás, é importante falar que a maior parte das nossas ações, elas são dirigidas pelo inconsciente. E passam que muitas vezes o nosso consciente não percebe. Então, todo esse conhecimento armazenado é utilizado nessa minha encarnação para a minha sobrevivência e para realizações diversas. Agora, dependendo dos valores que eu acumulei nessas outras encarnações, naturalmente eu posso conduzir a minha vida de uma forma completamente errada. E que é responsável pelo nosso atraso moral. A gente não investe, por exemplo, quando nós estamos aqui reencarnados, nós que somos pais, a gente não coloca uma relação de qualidades que os nossos filhos deverão desenvolver durante a sua existência. A gente se baseia no fato
de que as nossas condutas enquanto pais vai resolver o problema. Mas acontece que enquanto a gente está agindo como pai, pode agir errado. E pode passar esse valor, essa atitude para os filhos. Baseado em quê? Baseado em condutas anteriores. É preciso que a gente desperte para esse fato. Por exemplo, se eu fui uma pessoa viciosa em algum outro momento da minha existência enquanto espírito, eu posso ter desenvolvido esse hábito nocivo. E nessa encarnação eu decido beber, me viciar, ou qualquer outro vício. E nesse momento em que eu decido isso, eu estou com a minha família junto, saio para ir a um restaurante, uma festa qualquer, e lá eu bebo em excesso. Baseado em quê? Numa experiência que eu já tive no passado e que hoje ela veio à tona e eu não tive força moral para inibir e me tornar uma pessoa melhor. E eu estou passando esse exemplo para os meus filhos, para as pessoas que convivem comigo. Então, além de eu estar errando parte da inteligência, eu posso estar induzindo pessoas ao erro. E isso faz com que as nossas reencarnações sejam muito mal aproveitadas. Tem um espírito chamado Mamatice, que ele diz que se nós saíssemos das reencarnações, espero que hoje esteja melhor, porque essa leitura foi de alguns anos atrás, se nós saíssemos das nossas reencarnações com pelo menos 10% das nossas tarefas realizadas, a humanidade hoje já estaria num avanço muito maior do que o que está. Mas nem sempre nós olhamos para nós mesmos. É muito mais fácil para mim observar se eu tenho determinado erro. Eu quero saber quem é que também tem. Por quê? Porque eu aponto para ele, faço com que as atenções se voltem para ele, e eu, que também tenho, ninguém percebe, porque está prestando atenção ao outro. É interessante como isso, do ponto de vista psicológico, acontece com uma facilidade enorme. E quando a gente mostra isso para a pessoa, elas chegam a sorrir, porque se percebem exatamente atuando de forma mecânica, fazendo o que não deve, imaginando que é a pessoa mais certa do mundo. Por quê? Porque os valores anteriores não foram, os valores corretos não foram incorporados ainda à nossa personalidade, à nossa forma de ser. Não é porque eles não existem, mas é muito difícil você, por exemplo, adotar uma postura amorosa com relação a seu inimigo. É mais fácil me colocar na condição de ressentido, de magoado. E a gente, com isso, coloca na nossa trajetória atual uma série de consequências doentias e que produzem as doenças que a gente está acostumado a ouvir falar. Bom, inteligência e instinto se mostram muitas vezes simultaneamente no mesmo ato. Por exemplo, se você caminha, o caminhar não é um ato de inteligência, é mecânico. Então é o instinto que leva você a caminhar. Mas se na sua caminhada você coloca uma direção, ou se você muda o ritmo da sua caminhada, aí já entrou a inteligência. Então o que a gente pode perceber é que instinto e inteligência faz parte do nosso ser. Normalmente nós só visamos o instinto do lado
que não devemos. O instinto da violência, o instinto da maledicência, falar mal dos outros. E a gente tem que despertar para esse fato, porque o instinto não é para ser usado para o mal. Pode se usar para o mal, se assim quisermos, por exemplo, do animal que mata para poder se alimentar. Estava assistindo até um seriado aí, CSI, em que a detetive fala exatamente isso. No animal, matar é legal e natural. No ser humano não é. Mas muitas vezes a gente mata. Mata por instinto, por querer se defender. Porque o outro provavelmente vai lhe fazer algum mal. E você não quer que aquilo seja realizado, seja feito. Então, você age para impedir aquele ato daquela pessoa. E pode chegar a tirar-lhe a vida. A impulsão involuntária do movimento é um ato instintivo. Quando você deixa-se dominar, por exemplo, pelas emoções, raiva é uma emoção. Se você se deixa dominar por ela, você pode cometer um ato tresloucado. Há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, bater nos filhos, ou quando eu estava estudando, estava na faculdade, eu fazia um estágio, e apareceu uma pessoa que contou a história que ela era criança e o pai era uma pessoa extremamente ocupada, e ela, para chamar a atenção do pai, ela praticava o que não devia, provocava a atenção dele. E toda vez que ela fazia isso, ele batia, nela. Aí chegou um dia, ela exagerou. Ele chegou em casa, alguém comprou. E ele mandou ela tirar a roupa, era inverno, mandou ela sair e deixou ela dormindo no frio durante a noite inteira, com o objetivo de corrigir uma atitude. Naturalmente que isso produziu um efeito danoso na relação deles dois, naturalmente, e não corrigiu o ato, porque o que ela buscava era atenção, e ele não percebeu. Então, por isso que muitas vezes a inteligência faz a gente errar, porque a gente interpreta sobre valores que não deveriam. A impulsão involuntária do movimento é um ato instintivo. A direção calculada do movimento é o ato inteligente. Ora, nós poderíamos pensar, então, como nós somos seres inteligentes, nós sempre deveríamos acertar. Temos alguns outros atributos que entram nessa equação: a consciência e o livre-arbítrio, o poder de escolher. Quando você conquista a consciência, você conquista o poder de escolher. Então, nesse momento, você tem dois caminhos sempre: ou o caminho certo ou o caminho errado. E nem sempre nós paramos. Você imagine, na vida que nós levamos hoje em dia, em que tudo tem que ser rápido. Se o computador demorar 2 segundos a mais, você já acha que ele é lento. Tudo tem que ser corrido. E nós ainda não temos condições de tomar decisões acertadas o tempo todo na velocidade em que a sociedade exige de nós. E muitas vezes nós erramos. E nesse erro nós somos responsabilizados. Por quê? Porque o livre-arbítrio, porque a consciência. Outro problema muito sério é que depois que você pratica o errado, você assume um sentimento extremamente danoso na nossa economia espiritual.
na nossa economia psicológica. É o sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa produz uma outra reação instintiva, que é o medo. Todo aquele que é culpado tem medo de ser punido. Tem gente que vive sob o comando dessa situação sem perceber a vida inteira. É impressionante como nós somos capazes de fazer isso conosco, com prejuízos enormes. Sabe por quê? Porque o sentimento de culpa faz com que a gente se julgue. Não precisa os outros. Nós nos julgamos. E como somos ainda, de certa forma, ignorantes, nós nos condenamos e fazemos ainda mais. Aplicamos a pena. E a gente nem contrata um advogado de defesa. E vivemos grande parte da nossa existência. Se há um sentimento comum hoje na nossa sociedade, é o sentimento de culpa. Apesar de nós praticarmos os erros e percebermos que estamos errados. Mas se houver uma conveniência para nós, o nosso livre-arbítrio cala a consciência e aproveita a oportunidade. E naturalmente, quem vai responder por isso é só o infrator. Por isso que a gente está repetindo experiências, pessoas que passam 5, 6, 9, 10 reencarnações para corrigir o mesmo erro e não consegue sair daquele ciclo vicioso. E quanto mais ele permanece naquele ciclo vicioso, mais erros ele comete. Quer dizer, apesar de inteligentes, nós não paramos para observar isso. No entanto, tem um mecanismo que sempre chama a atenção, a dor. E aí, como a gente não se lembra do passado, pergunta: por que eu estou sofrendo se eu não fiz nada para merecer isso? Está lá, na mente do nosso espírito. Nós fizemos tudo isso. O objetivo seria corrigir o erro na primeira encarnação. Olha, você vai reencarnar para corrigir isso aqui. Pronto. Corrigiu, eu estou livre. Eu já incorporei ao meu conhecimento, ao meu intelecto, o conhecimento de que eu não devo cometer aquele erro novamente. Bom, iríamos evitar uma série de transtornos para as nossas existências. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Segundo o livro dos Espíritos, não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza, porque associamos a ideia de instinto ao mal. O instinto predador, o instinto assassino. A gente ouve muito falar disso. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Eu estava ouvindo um palestrante no YouTube e ele dizendo o seguinte: vocês talvez devem lembrar aí aquela história em que Jesus e a mulher hemorroíça, uma mulher que tinha uma hemorragia que não curava nunca. E aí, uma vez que Jesus chegou, ela foi em busca dele, em busca de socorro para a dor que ela padecia. E como ela não conseguia chegar junto dele para falar com ele, o que é que ela fez? Tocou no manto e ficou curada. Então,
Em Jesus, o instinto de fazer o bem, de amar, era tão desenvolvido que ele não precisava tocar na pessoa. Se a gente estudar isso, vai ver que nas casas espíritas hoje, nós fazemos isso. O instinto de fazer o bem fez com que nós vibrássemos há poucos instantes atrás para dar socorro àquelas pessoas que estavam ali inscritas. Se quisermos, e o nosso instinto de fazer o bem estiver desenvolvido, eu posso pensar em orar, vibrar, para que não existam guerras no planeta, para que não exista violência na nossa sociedade. Isso já existe estudos que demonstram a eficácia dessa conduta. Há alguns anos atrás, Nova York era uma cidade extremamente violenta. E um grupo de pessoas resolveu orar para reduzir em 25% os índices de violência da cidade. Definiram um período de tempo e começaram a prática daquela oração. Depois que findou o prazo, eles voltaram às estatísticas, como o americano gosta muito, e perceberam que os índices de violência tinham baixado exatos 25%. Então, se nós quisermos, o nosso instinto, que vive em nós, que é nosso, é um patrimônio nosso, pode ser direcionado pelo bem, se a nossa inteligência assim o definir. Nós achamos muitas vezes modificar as nossas condutas para fazer o bem, quando na realidade não é. O que falta em nós é a prática. O que falta em nós é o desenvolvimento da fé. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer: essa montanha sai daqui, vai para ali, ela lhe obedece. Se a gente pensar de uma forma bem prática atualmente, Jesus disse que multiplicou pães e peixes. Interessante. Nós também fazemos isso hoje. Não é verdade? Se a gente quiser, é só plantar de uma determinada forma, as plantas irão produzir de uma outra forma, e a gente terá comida, pão, peixe. Hoje você tem pesca e pague, que se cria peixe para que as pessoas vão lá e pesquem. Então eu digo que nós já temos a condição de fazer o mesmo que Jesus fez naquela época: multiplicar pães e peixes. Se o nosso instinto e a nossa inteligência, trabalhando de comum acordo, em lidar nos esforços para conquistar esse estado, nós vamos conseguir. Mas vejam como dá certo isso. Nós fazemos isso para o mal. Por quê? Porque nós criticamos as pessoas. É muito comum eu chegar e criticar alguém, ao invés de pensar assim: rapaz, olha, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, será que eu faria melhor? Será que se eu vibrar para que ele acerte, eu também não vou me beneficiar? Mas muitas vezes a prática mais fácil é você falar mal, você criticar, você achar que devia ser outra pessoa, fazer outras coisas. Então a gente precisa despertar para esse uso do nosso instinto. Ele pode fazer muito bem a si próprio e aos outros seres humanos. Tudo depende da decisão, livre-arbítrio, poder de escolha que você faça dos recursos que você possui. Além do que, você estará contribuindo eficazmente para se tornar uma pessoa melhor, que é o objetivo de toda a reencarnação.
O objetivo essencial das nossas estadias aqui é nos tornarmos pessoas melhores. Mas não se trata apenas de ser pessoas melhores porque a gente doa roupa, doa pão, doa isso ou doa aquilo. Não. Eu estou falando o seguinte: você passa na rua e vê uma pessoa deitada no chão, provavelmente um morador de rua, ou mesmo uma pessoa embriagada. O que é que o nosso instinto promove naquele momento na direção daquela pessoa? Às vezes a gente nem olha, nem percebe que o outro está lá. Mas quando você tem um instinto mais desenvolvido na direção superior, você desenvolve um sentimento de compaixão, que é diferente do sentimento de pena. O sentimento de pena, você olha para aquela figura, naquele estado, coitadinho, e vai embora. Mas o de compaixão não. No mínimo, eu posso fazer uma oração por ele. No mínimo. Não precisa ir lá, pegar a pessoa, levar para o hospital. Às vezes até ele nem aceita. Mas a oração nós podemos fazer. Então isso quer dizer que o nosso instinto já está se direcionando para o bem, de conformidade com a nossa inteligência mais desenvolvida. E nesse processo nós vamos elevando o nosso espírito. E quando sairmos daqui, vamos sair com uma consciência muito mais em paz do que quando aqui chegamos. Outra coisa, a nossa vibração mental vai atrair para junto de nós os seres que estiverem de acordo com o nosso sentimento. Portanto, se eu tiver um sentimento de egoísmo mais forte em mim, eu vou atrair outros seres que vibram na mesma frequência, estarão em sintonia comigo e me ajudarão a errar mais. Porque muitas vezes a gente chega no mundo espiritual e fica surpreso. Mas eu fiz tanta coisa boa. Às vezes o que nos move não é nada mais, nada menos do que o instinto de conservação, o medo. Eu vou fazer isso aqui porque quando eu chegar no mundo espiritual, isso vai ser contado em meu benefício. Mas tem uma coisa, gente, que nós temos que nos lembrar, que a doutrina nos ensina. Tudo bem que nós temos duas tarefas essenciais na nossa vida. Primeiro conosco, depois com a sociedade, com o outro. Normalmente a gente trabalha muito até com o outro, mas esquece dos sentimentos, da estrutura, do instinto, da inteligência dentro de si. E aí imagina o seguinte, um filme aí chamado Antes de Morrer, eu achei interessante que os dois personagens estavam com câncer e resolveram sair pelo mundo. Um era rico, o outro era pobre, e aí chegaram num determinado momento lá no Egito. E aí o pobre, que era mais intelectualizado, lia muito, disse para o outro: olha, aqui existia antes uma civilização que falava o seguinte: depois que o camarada morria, tinha lá um portão e tinha um porteiro. E aí a pessoa ia para se apresentar para poder entrar. E o porteiro perguntava: você poderá entrar se você responder positivamente a duas perguntas. A primeira delas é: a tua vida deu alegria para alguém? A segunda: a sua vida deu alegria para você? Se você dissesse não,
a qualquer uma das duas, não entrava. Então você tem, e tem efetivamente, duas tarefas. Uma é individual. Você tem que se tornar uma pessoa melhor. O teu instinto tem sempre que ser para o bem. A tua inteligência tem que ser usada para o bem. E o outro, com a sociedade. Eu não posso ser feliz se na sociedade em que eu vivo a infelicidade permanece. Eu tenho que fazer alguma coisa para que essa sociedade também seja feliz, da forma como você puder. Você não vai poder transformar 7 bilhões e meio de criaturas, mas se você fizer uma ou duas pessoas felizes, você já estará cumprindo essa segunda etapa do seu processo evolutivo. Por que é que os espíritos superiores ainda estão trabalhando conosco quando já conseguiram atingir um grau superior de evolução? Porque eles estão trabalhando em prol da sociedade. O instinto já é para fazer o bem. A inteligência é usada para fazer o bem. Então a gente tem que refletir sobre isso. Ora, o instinto varia em suas manifestações conforme as espécies e as suas necessidades. Então, a necessidade de uma formiga não é a de um tigre, nem a de um homem. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade, trabalhando juntos para conseguir melhorar. A gente diz tanto, eu gostaria que Deus fizesse um mundo melhor. Mas Deus já faz isso através de nós. Reparem, nós começamos lá nas cavernas. Nós estamos vivendo onde? Numa sociedade muito mais desenvolvida, com enormes facilidades para a gente viver na matéria. E a gente nunca se acha, veja, o nível de baixa autoestima nosso é um problema sério, porque a gente nunca se acha como emissário da luz. E todos nós somos emissários da luz. Se nós somos filhos de Deus, todos nós somos divinos. Então nós estamos aqui para fazer o bem. Ah, sim, mas tem a questão da ignorância, claro. Por isso existe a dor. Porque muitas vezes o indivíduo, apesar de conhecer, de saber, ele não faz. Porque predomina nele o egoísmo, o orgulho. Então ele erra. E toda vez que ele erra, a dor bate na porta. Sua tarefa está errada. Sua tarefa não foi cumprida. Vai ter que voltar para corrigir os seus erros. Se for na mesma reencarnação, ótimo. Se não, vai ter que voltar numa próxima, talvez submetido até a uma condição muito mais desagradável, muito mais sofrida, simplesmente porque nós desprezamos a nossa inteligência e o nosso instinto. As equipes espirituais das casas espíritas e de muitos outros lugares chamam a nossa atenção que nós só teremos condições de viver numa sociedade de regeneração a partir do instante que a gente tenha desenvolvido o amor, o sentimento que todo mundo tem. Porque o que é que faz uma mãe de um animal? Proteger seus filhos. A gente poderia dizer é um instinto, sim, é um instinto. Mas o que é que leva ela a fazer isso? Existe lá um princípio do sentimento do amor presente. Nós todos, não falo, nenhum ser humano deixa de ter sentimento do amor. Mas a gente soterra isso nos instintos inferiores. Nos instintos inferiores. E por isso erra. Nós temos que ter consciência de enquanto o nosso instinto não está sendo dirigido para o bem,
enquanto a nossa inteligência não é voltada para o bem, nós estamos construindo reencarnações extremamente doloridas e toda vez pedindo a Deus que nos salve da dor. Bom, se o pensamento presente é sempre aquele, instinto e inteligência voltada para o mal. Simples. Nós tivemos aí alguns anos atrás, o camarada descobriu a energia nuclear. Qual foi um dos primeiros usos que nós fizemos, e ainda fazemos, da energia nuclear? Bombas. A gente está montado um barril de pólvora. O que nós ganhamos com isso? Medo. Medo. Só. Vivemos mal, pensando em algum dia o camarada escorregar, apertar um botão errado e destruir o planeta 6 vezes. A loucura chega a esse ponto. E é uma atitude instintiva, porque segundo essas pessoas que fazem isso, elas estão construindo bombas para se defender, que é o instinto de conservação. A inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui sua individualidade moral. É outra coisa que a gente também esquece. Nas escolas, nós ainda não temos escolas voltadas para o desenvolvimento da moral. Educação moral. Aqui no Brasil a gente teve até uma época aí que era educação moral e cívica, né? Mas hoje você não tem. Não tem educação emocional, não tem educação sentimental. Nós aprendemos, cresce, sai para a sociedade, começa a se relacionar e a desenvolver essas relações de forma tumultuada, às vezes com base numa educação que também não foi lá essas coisas boas, e vamos distribuindo coisas ruins, multiplicando coisas ruins. Moral, gente, é um compromisso que a gente tem conosco. A ética é um compromisso que a gente tem com a sociedade. Mas moral é um problema nosso. Somos nós que temos que desenvolver a nossa moral. Então, dois pontos que você colocou, eu penso. Um deles, acho que tem a ver com o que você está colocando, é que eu vejo hoje a sociedade, o mundo inteiro, praticamente o Brasil, por exemplo, porque uma notícia má, ruim, a gente propaga muito mais do que uma notícia boa. Né? E outra coisa de educação, eu vejo que a educação hoje, o pai, no caso, está correndo muito mais atrás do dinheiro, precisa trabalhar mais. De uns anos para cá, as mães precisam sair do plano do lar para também trabalhar. Então, eu acho que a educação dos filhos estão sendo terceirizados pela tecnologia. Perfeito. Perfeito. Para que isso mude, tem que mudar o pensamento da sociedade, não é? Eu sempre imaginei o seguinte: as mulheres, como são elas que passam o período da gestação, deveriam trabalhar, sim, metade do dia. Nesse período em que as crianças precisam da presença de alguém do lar, porque antes o pai estava na rua trabalhando, mas as mulheres estavam em casa, as mães estavam em casa. Então era mais fácil desenvolver sentimento de amor, não é? Porque a maternidade é para isso. E a presença de alguém orientando, tinha mulheres que eram mais severas, outras menos, mas havia um relacionamento dentro do lar.
Nós perdemos isso. Nós perdemos. Aí entra essa questão, você contrata uma pessoa que muitas vezes não soube nem criar seus filhos. Não estou criticando, mas é a realidade. E é essa pessoa que vai criar os seus filhos enquanto você está ganhando dinheiro. Teoricamente, esse é o modelo. E o que é que está tendo como resultado disso? O resultado está sendo bom? Tá ou não? Não. Então, nós não somos inteligentes? E por que a gente não está parado, debruçado sobre esse problema para resolver? Por que a gente prefere acomodar-se à situação? As crianças não têm hoje educação emocional. Não tem. Quem dá educação emocional aos nossos filhos hoje? O iPad. Né? E o que é que eles mostram? Jogos de guerra. E aí a sociedade fica reclamando da violência. Resultado de uma ação, de um abuso da nossa inteligência. Não tem que se queixar de ninguém. Não tem que se queixar de ninguém. Filho, uma mãe chega para mim e diz assim: olha, meu filho, o que é que eu faço com meu filho? Ontem eu mandei ele tomar banho 10 vezes e ele não foi. Por que a senhora mandou 10 vezes? A senhora não acha que deveria mandar só uma e ele obedecer? E se ele não obedecer, a senhora não sair de perto dele, você vai parar agora. Aí as crianças inteligentes: não, mano, deixa mais 10 minutinhos. Coração de mãe. Tá bom. E sai. Passa 10, passa 15, passa 20, passa 30. A autoridade dela já foi para o espaço. Da próxima vez, ele vai usar o mesmo sistema. Nós não estamos usando a nossa inteligência para comandar os nossos instintos. O instinto de conservação nos diz que nós estamos precisando ganhar cada vez mais para nos sentirmos seguros. E até agora, se você ganhar muito dinheiro, qual é a primeira providência que você toma? Construir uma casa cercada de cerca elétrica, cheia de grade. E você não está se sentindo seguro lá dentro. Então você perdeu sua segurança. Gente, isso está nas nossas atitudes diárias. E nós não passamos por isso, não percebemos, sabe por quê? Não somos educados para olhar para si mesmos. Não somos. Olhar para os outros, sim, você até citou, nós temos uma estrutura poderosíssima na nossa sociedade, que é utilizada única e exclusivamente para falar mal dos outros. Sabem o que é? A imprensa. Você já ligou a televisão para ouvir um programa sobre você mesmo? Você está sempre ouvindo notícias ruins, todo dia, de manhã, meio-dia, de noite. Embora os nutricionistas digam que a gente não deve nem assistir televisão se estiver fazendo uma refeição. O instinto está funcionando, você está se alimentando. A inteligência não.
passando essa notícia, está dando para frente. Então nós estamos com um problema sério, mas é um problema que está envolvendo aí o uso do instinto, o uso da inteligência e o livre-arbítrio, o poder de escolha. Nós estamos escolhendo isso. Nós. Como a gente se debruça para resolver a questão, não vai continuar do jeito que está aí, piorando. Se o homem fosse criado perfeito, fatalmente venderia para o bem. Não tem nem dúvida. Mas por que Deus cometeu esse erro imenso de criar a gente simples e ignorante? Pela questão do mérito. Nós somos seres inteligentes. E quando a gente não realiza, a gente não valoriza. Você só se sente realizado no momento em que você realiza. O mérito é seu. Aí a gente se sente seguro, se sente realizado. Então, Deus é mais sábio que nós. Então, vou fazer ignorante, simples, mas vou dar a função, a tarefa para ele se aperfeiçoar e chegar no nível em que ele vai ser feliz. E mandou aí alguns missionários, todo dia manda gente ali avisar a gente: olha, tem que cuidar disso, tem que cuidar daquilo. E a gente está só olhando o material. Em virtude do seu livre-arbítrio, ele não pende fatalmente para o bem nem para o mal. Fatalmente. É uma escolha. É uma escolha. Se soubermos fazer essa escolha, penderemos sempre para o bem. Por que a gente procura tanto tratamento para obsessão no dia de hoje? A física está aí para explicar por que você transmite uma onda cuja frequência é inferior. E você vai encontrar correspondência no mundo espiritual. A gente vem para as casas espíritas para tomar água fluidificada, para tomar passe, mas quando sai da casa espírita, esquece o resto. Não estou generalizando. Mas muitas vezes a gente faz. Eu gosto até de citar um exemplo que eu acho extremamente contraditório e interessante. Você vem com uma garrafinha de água, bota ali para ser fluidificada pelos espíritos. Algumas casas, não sei se vocês fazem, tá? Faz. Pronto. Então estamos no palco aqui e umas coisas acontecem. Os espíritos vêm bondosamente, amorosamente, fluidificam a água. Você pega a sua garrafinha, leva com você. Ali adiante alguém lhe dá uma contramão, você abre a janela do carro, solta um palavrão. E a água está lá. Simples. Água é um excelente captador de energia. Qualquer energia. E você leva uma água contaminada para você tomar durante a semana toda. Não é uma coisa legal? Ainda diz que o centro espírita não funciona porque não está curando. Cadê o uso da inteligência? E o mau uso do instinto. Porque o que faz você reagir violentamente é o instinto. Deveria ter saído da casa espírita vibrando assim, ao nível de Bezerra de Menezes, fortificaria a água fluidificada e curaria seus problemas. Vê como a gente pratica atos contraditórios sem nem perceber? Quis Deus que ele, o homem,
ficasse sujeito à lei do progresso e que o progresso fosse fruto do seu próprio trabalho, a fim de que tivesse o mérito destes. Da mesma maneira que lhe cabe a responsabilidade pelo mal, que pratique pela própria vontade, estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de ambos se acham no instinto de conservação. Voltamos ao passado. Vivíamos como nômades. Por quê? Porque quando acabava a comida em algum lugar ou a água, as tribos se deslocavam para procurar outro ambiente onde tivesse alimento e água. Aí nós inventamos a agricultura. A agricultura fixou a gente ao solo. Quer dizer, já não havia mais como a gente ficar se deslocando, porque o que se plantava num ano, podia ser que só pudesse colher no próximo. O que é que a gente fez? Criou silos e começou a juntar. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Do instinto de conservação, evoluiu para o egoísmo. E até hoje nós fazemos isso. Nós ainda temos a concepção de que se eu explorar negativamente um país, como a gente vê aqui no Brasil, eu vou ganhar muito dinheiro, isso nunca vai acabar, e a minha sociedade, a sociedade do país que explora, vai ficar sempre numa boa. Vocês acham que isso é possível com o conhecimento que a gente tem hoje? Não. Mas a gente continua agindo assim. Continua agindo dessa forma. É o pensamento vigente. E a gente tem que despertar. Porque o nosso tempo não é infinito, não. Esse instinto se encontra em toda a sua força nos animais, nos seus primitivos, nos seres primitivos, mais próximos da animalidade, nos quais ele exclusivamente domina. O instinto domina por não desenvolver o senso moral que nasce com o desenvolvimento da inteligência. Ao contrário, o instinto se enobrece à medida que a inteligência se desenvolve, porque esta domina a matéria. Aí vem o Freud e diz ali: a inteligência é o único meio que possuímos para dominar os nossos instintos. Nós não estamos mais na idade de viver só no instinto. A gente já viu como é que a gente trata o sexo nos dias atuais? Sem amor. Sem amor. Só instinto. E olha que o sexo é a ferramenta para a sobrevivência da humanidade. Não temos o infinito à nossa disposição no planeta Terra. O planeta Terra tem espíritos responsáveis pela sua evolução, independente de nós. Não vai esperar pela minha displicência, pela minha negligência, pela ausência de responsabilidade no desenvolvimento das minhas qualidades, que me foi doada por Deus. Temos que despertar. Nós estamos num tempo de despertar. Por isso, a dor, com tanta frequência quanto nós temos nos dias de hoje. Os desencarnes coletivos. E que muitas vezes a gente nem se lembra de orar. Me mandaram um vídeo no Zap
mostrando os cadáveres das pessoas que morreram naquele ciclone lá na África. Gente, que coisa deprimente. Terrível. A sensação que eu tive é que eu precisava fazer uma oração por aquele povo. Realmente me comoveu. Então, isso é o que nós precisamos fazer. Eu não posso resolver os problemas do mundo, não. Mas eu posso orar para que eles sejam resolvidos. E na minha competência, resolver o que é possível. Eu só posso fazer isto aqui, ó. Eu só posso fazer, vir fazer uma palestra aqui na FES. Venho. É só o que eu posso fazer agora. Então a gente tem que despertar para a importância que cada um de nós tem nesse processo de melhoria da humanidade. Deixar um pouquinho a ambição, a ganância, e começar a pensar, bom, o que é que eu posso fazer? Eu sou um emissário da luz. Aonde é que eu posso iluminar? O que é que eu posso fazer para melhorar a minha vida e a vida de alguém? Eu vejo conflito na família. Sério. Porque ali deveria viger o sentimento do amor. Não é um relacionamento. Pai, mãe, filho, marido, mulher. E às vezes você vê o quê? Feminicídio. Liga a TV. Homicídio. Gente, é hora de despertar. O amor precisa estar desperto em cada um de nós. E só existe uma forma para que eu me ame. Só existe uma. É quando eu olhar para dentro de mim e vir que dentro de mim tem uma série de sentimentos bons porque eu desenvolvi. Aí eu estarei usando o meu instinto e a minha inteligência para fazer única e exclusivamente o bem. Talvez de forma imperfeita, mas fazendo. E essa é a tarefa que cabe a cada ser humano, encarnado e desencarnado. Que a paz do Cristo nos ilumine nessa caminhada.